Por favor, silêncio na plateia. Bem-vindos! O Grupo Tricolor Deep Web orgulhosamente apresenta o podcast Papo Gremista com Léo Carrion. Obrigado, Mônica. Aqui é o seu entrevistador Léo Carrion com mais um Papo Gremista. E hoje a gente está entrevistando não apenas uma pessoa, mas uma figura, um personagem chamado Volódia, do Hospício Tricolor. Volódia, e aí, como é que tá, meu amigo? Como é que vai as coisas aí? Grande, Léo, obrigado aí pela oportunidade de falar do Hospício Tricolor, da Rádio Hospício, dessa família tão querida, e te rever depois de um tempo já que não nos falávamos. É um grande prazer estar aqui para atrapalhar a audiência do teu programa. Não, com certeza tu vai ser muito querido aqui pela audiência. Ô, Volódia, me explica uma coisa. Tem gente aí que está nos ouvindo e talvez ainda não tenha tido o prazer de ouvir a Rádio Hospício, que é um projeto relativamente novo, né? Então, explica para o pessoal o que é a Rádio Hospício, o projeto Hospício, né? Porque é mais do que uma rádio, tem o site, tem toda uma salamaleque que vocês estão desenvolvendo aí. O que é o Hospício? Vamos lá. O Hospício Tricolor, eu acho que ele é sintetizado no lema que a gente criou para essa empreitada. É dar voz a todos os gremistas, tá? E o nosso motto é que nós somos loucos, mas pelo Grêmio. É digamos assim, o fruto dessa loucura, dessa paixão. Nós chegamos num determinado momento e vimos que para dar voz a todos os gremistas de verdade e para falarmos do Grêmio sem aqueles problemas todos que a gente via na imprensa tradicional, a maneira de chegar era acabar com esses intermediários não gremistas e irmos diretamente ao torcedor, dar voz à torcida. E é isso que é o Hospício Tricolor, uma reunião de apaixonados torcedores pelo Grêmio que resolveram juntar-se e dar voz a todos os setores da torcida gremista. O nosso maior desafio é esse, é manter a coerência e manter esse pluralismo aqui dentro. E é isso que a gente tenta fazer e é isso que a gente faz. Nós temos, então, gremistas de todas as opiniões, de todas as tendências, de todas as partes do estado, até de fora do Rio Grande do Sul, para justamente termos esse ponto de equilíbrio. Quando começou o projeto de vocês? Certamente começou antes de ir para o ar, né? Então vocês tiveram preparação para organizar, porque é uma coisa complexa, né? Muito antes. Vamos lá. Em 2000, as conversas iniciais, por incrível que pareça, remontam a 2016, tá? Mas bom ano. Bom ano. Mas em 2016, a gente montou, existia um grupo no Facebook, olha que engraçado, no qual a gente, entre aspas, se degladiava com uma coloradagem que tinha aí. E era um grupo engraçado porque tinha colorados e gremistas. E naquela época, quando aconteceu um problema nesse grupo, uma falta de respeito de um colorado lá, e aí a gremistada que ficava lá no combate saiu desse grupo. Montamos um grupo, começamos a conversar, e aí assim, poxa, não seria uma boa ideia a gente ter uma maneira de contato maior com o pessoal? Poderia. Montamos um grupo de WhatsApp, olha que engraçado, de gremistas, e que nós demos o nome de Hospício. Exatamente assim, nasceu nesse calor dessa discussão. E debatíamos ali, um belo dia, mas por que a gente não leva esse debate para mais gente? Como é que a gente pode fazer esse debate para mais gente? Então daí os iniciais, éramos os 6 iniciais, cada um convidou algumas pessoas de sua relação para participar. Certo. Isso foi crescendo, alcançamos um número de pessoas, naquela altura 15 pessoas inicialmente, 14 ou 15, salvo engano, e começamos a debater como é que chegaríamos mais à frente. A primeira ideia que nasceu foi montar uma conta no Twitter. Sim. Vamos montar uma conta no Twitter, porque o Twitter era uma frente, vamos assim dizer, de batalha. Naquela altura,
Alguns de nós escrevíamos textos para blogs, alguns de nós lutávamos, vamos assim dizer, no Twitter, em grupos, no Facebook, aquela coisa toda. Reunimos aqueles talentos todos, reunimos aquela ideia toda de combate e começamos. O Twitter, então, nasceu em novembro de 2017, tá? A rádio foi mais tarde, a rádio foi em dezembro, tá? De 2017. E, assim, a rádio nasceu experimental. No início, ela só tocava músicas e algumas coisas gravadas, até a gente começar a fazer os programas ao vivo. O primeiro deles, o Sala do Hospício. Sim. Me diz uma coisa, então a rádio, porque Twitter, site, textos... O site foi logo depois do Twitter. Isso, mas tudo isso já são coisas, vamos dizer assim, que tem bastante, vamos dizer assim, tá? Não o suficiente, mas tem bastante. Tem bastante. A rádio, sim, que foi na minha opinião, assim, foi uma ideia fora da caixinha, assim. Tu não acha que foi uma coisa diferente ter um grupo que foi lá e fazer uma rádio? Inclusive rádio de música, né? Interessante isso. Olha, vamos lá. O site foi uma reação natural. Eu, por exemplo, Volódia, o que eu mais fazia antes era escrever textos. Sim. Então eu escrevia textos, fazia aquela coisa toda e tal. Começamos a produzir textos, análise de jogos para o site. Tanto é que no comecinho... até relativamente pouco tempo, havia dois sites. Havia o site da rádio e o site do hospício para os textos, para os artigos, aquela coisa. Isso aí depois foi unido, foi fundido e tal. Mas por que a rádio? Porque era a maneira mais interessante da gente combater digamos assim, os desvios maniqueístas da mídia tradicional. Sim. Era dar voz, é mais fácil, porque nós pensamos, hoje em dia, infelizmente é verdade, que o pessoal lê muito pouco, vai lendo muito pouco, e eu esqueci de silenciar o celular aqui, mal. Falei que eu ia te atrapalhar. O toque é interessante, parece uma mola. Já silenciei. E aí, vamos criar voz, vamos dar voz à torcida, até com uma consequência natural, porque quando a gente disse que tinha que dar voz a toda a torcida, a todos os gremistas, pouco importa a origem e o pensamento, qual é a melhor maneira de dar voz à torcida? É literalmente dar voz, é a rádio. E aí nós tínhamos que imaginar uma programação. Qual era essa programação? Pelo nosso tempo, pelo início, a gente não conseguiria preencher o tempo todo conversando, vamos assim dizer, com os programas de debate, com as apresentações. É complicado mesmo, né? Porque muito complicado. É muita produção, né? Porque é necessário para 24 horas por dia. Né? Exatamente, é muita produção, é a dedicação, que já é grande, mesmo os programas ao vivo sendo entre aspas, e isso eu tô te dizendo, é a nossa opinião mesmo do hospício. A gente sabe que a gente preenche todas as noites com programas ao vivo, mas a gente gostaria de preencher todas as noites e todas as tardes e todas as manhãs. Sim, claro. A gente vai chegar lá, mas isso vai sendo paulatinamente. E aí a rádio vamos entrar nesse desafio? Vamos. Nós temos que, sem brincadeira, mas nós todos tínhamos, a gente brincava com isso lá dentro, nós tínhamos de ser parabenizado pela coragem, porque... pela loucura, né? Mas é o hospício, porque né? se a gente fosse parar para pensar, não teria feito. Me diz uma coisa... as dificuldades enormes. Imagino. Me diz uma coisa, tá falando aí do personagem, né? Como é que... Por que tem personagens? Isso é uma pergunta que a gente ouve por aí. Por que tem personagem? Por que não usam os seus próprios nomes? Qual é o motivo disso aí? Vamos lá. São 4 razões principais. Razão número 1. Foquemos na mensagem, não na pessoa. Para que se evite que opiniões pessoais fora do Grêmio, opiniões pessoais de outros assuntos ou profissionais interfiram na mensagem gremista. A gente sabe muito bem que muitas vezes o gremista pode até concordar, tu pode até concordar com o conteúdo de uma pessoa de quem tu não goste.
mas tu já olha de outro lado e tu acaba não levando em consideração. Os personagens, então, eles nascem, isso é o primeiro, a primeira razão, para tu dar maior liberdade de ação às pessoas, para que não se confundam as opiniões políticas de fora, não se confundam as opiniões de outras naturezas que não aquele foco da mensagem gremista. Então, por exemplo, se o cara é do partido X ou do partido Y, ou então ele é contra o aborto, ou então não sei o que, né? Isso aí, vocês querem evitar que isso influencie na simpatia ou na antipatia quando ele fala do Grêmio. Pelo conteúdo, exato. E aí a gente sabe que hoje está muito polarizado, muito chato até. Tu não pode fazer uma piada, tu não pode fazer um comentário que a pessoa já leva para outro lado. Então vamos evitar esse tipo de polêmica, vamos focar no que nos une, que é o Grêmio, que é discutir o Grêmio. Certo. Ao mesmo tempo, em segundo lugar, logo lá no início, a gente tinha problema de alguns integrantes com suas respectivas profissões. Seja porque trabalhavam em empresas, seja porque trabalhavam nisso, naquilo, para evitar qualquer problema, a gente uniu, na verdade, a fome com a vontade de comer. Sim. Em terceiro Então tu quer dizer lugar, que tinha pessoas que tinham que ficar incógnitas, é isso? No iniciozinho tinha. Hoje isso já não existe mais, isso já não oferece mais nenhum problema, mas como já faz parte do folclore da rádio, a gente resolveu continuar com isso. Uma outra razão, por essa opção, é para dar até mesmo esse ar de diferença, esse ar de mistério, esse ar de novidade. Sim. Afinal de contas, os personagens nascem até como uma maneira de instigar as pessoas a procurar, a ouvir, a interagir com eles. E o personagem é obrigatório, por exemplo, eu sei que vocês, ao longo do tempo, pessoas entraram, pessoas saíram, tem personagens novos. O cara é obrigado a entrar com personagem ou, vamos dizer, o Joãozinho da bicicleta, ele quer entrar com o nome Joãozinho da bicicleta? Em tese, ele pode entrar com o nome que ele quiser. Se ele, digamos assim, se ele quer ser um personagem, não é que ele tá livre para isso, tá? A gente cria o personagem, a maior parte faz-se até biografias a gente tem como personagens e tal, mas se ele quiser dar o próprio nome, ele é livre para isso. Certo. Ele pode fazer isso sem problema algum. A questão é só essa, ele sabe que as pessoas todas, até de uma certa maneira, optaram por personagens, quase todos, como uma maneira de manter seja o padrão e seja porque desperta mais interesse. Certo. E até hoje, com toda a sinceridade, até pela natureza plural do projeto, nós não tivemos nenhum problema com nenhum dos integrantes com pessoas de fora. Nenhum problema. Seja de conduta, seja de opinião. Claro, toda diferença de opinião é bem-vinda e é válida, e isso a gente preza muito, mas uma das coisas que nós temos de mais importante é o respeito que a gente tem pelo ouvinte, pelo leitor, sim, e que o leitor e o ouvinte têm pela gente. E qual é a lógica do teu personagem? Tu tem tipo uma história pra ele? Ou quem é o Volódia? Assim, dentro do hospício, não quem é o Volódia. Vamos lá. Pra ser sincero, o Volódia e eu, ou o Volódia e o seu alter ego, o Volódia e o seu criador, tem muito em comum, mas muito em comum, certo, tá? Desde origem, a background, para usar uma palavra que o pessoal gosta, né? Cultural, e aquela coisa toda e tal. Utilizo o nome Volódia, é um apelido em russo, certo, tá? É o apelido em geral do nome Vladimir. Okay. Quem conhece russo, o apelido de Vladimir é Volódia, tá? Seria o Vladimirzinho? Alguma coisa do gênero. Vladimirzinho, enfim. Então, mas Volódia. Todos, como por exemplo, em russo, o Ekaterina, o apelido é Katia, Alexander, o apelido é Sasha. Em russo, todos os nomes têm um apelido que é até um pouco diferente. Exótico. O Vladimir é Volódia. Ele é um estancieiro de Bagé, certo, né? E, digamos assim, é uma pessoa que tem a mania de querer resolver e mandar em todo mundo. Uhum. Tá? E
Recentemente o Ortiz ainda está dizendo que é o milionário russo do Hospício Tricolor, o que é uma grande